gostar do vídeo. Como vocês viram, né? O Flamengo, na minha opinião, não jogou muito bem. Primeiro tempo, um pouquinho apagado. Gabigol até que foi bem, né, no primeiro tempo, junto com o Luiz Araújo, que destruiu, na minha opinião, foi o melhor jogador na partida. Só que o segundo tempo teve uma queda muito grande, né? Tanto por parte do Gabigol, como o próprio Bruno Henrique também teve uma queda. Depois o Tite colocou o Everton Cebolinha e alguns outros jogadores, né, para reforçar ali, como o próprio Gerson. Ia fazendo um golaço, na minha opinião, fosse mais um pouquinho, teria sido um golaço ali, né? Infelizmente o goleiro pegou e o Arrasca também perdeu no finalzinho. O De La Cruz ainda você vê que ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. Hoje, na minha opinião, ele não foi bem, não foi, foi razoável, né, no primeiro tempo. Deu uma passe outra, mas na minha opinião foi abaixo um pouco do que ele estava jogando. O maior exemplo disso é o próprio Cebolinha, né, que teve uma queda nessas últimas 3 partidas aí, embora tenha entrado já no finalzinho do segundo tempo, mas também não entrou muito bem no jogo. Mas se fosse para escolher um, eu escolhi o Luiz Araújo, né? Pra mim foi o nome do jogo. O Matheus Cunha também foi muito bom, embora ele tenha algumas dificuldades com os pés. O próprio São Paulo falou que ele era muito bom com os pés, mas na minha opinião eu acho o Rossi bem melhor, né? Já consegue. Ele é novo, um jogador novo, um goleiro novo. Ainda tem tudo ainda para aprimorar, essa questão tática e técnica. Mas essa questão dos pés aí deixa um pouco a desejar aí, né? Mas coloca os comentários certo para vocês. Tivemos também o treinador do Red Bull Bragantino, o Caixinha, né? O português Caixinha. Ficou revoltado lá na entrevista, perguntaram ele sobre o Léo Ortiz. Ele falou que não pretende contar com o Red Bull sem o Léo Ortiz. Não faz parte dos planos perder o Léo Ortiz agora, né? Nem cogita isso. E a gente vê que o próprio Red Bull tá fazendo jogo duro com o Flamengo, está irritando bastante a diretoria do Flamengo, porque eles fizeram a proposta, né, de 8,5 milhões de euros pelo jogador, que na minha opinião, pela posição não vale isso tudo. Mas é o Flamengo que está fazendo a proposta, o próprio Red Bull está aumentando o valor. Também vocês têm que lembrar que o Red Bull não precisa de dinheiro, tem um alto investimento aí da própria Red Bull, o Bragantino, né? Mas o Flamengo deseja o jogador, só que tem esse problema aí. Na minha opinião, hoje é 11, primeira semana de março termina a janela de transferência. E se o Flamengo ficar nessa novela aí, vai perder a oportunidade de reforçar a equipe, né? Principalmente o lateral direito, que a gente precisa urgente. No jogo de ontem ficou bem evidenciado a questão defensiva do Wesley, né? Deixa muito a desejar. Embora seja um motorzinho lá na frente, no ataque, às vezes comete algumas bobeiras, principalmente na última parte, na hora da decisão, né? De dar o passe, de fazer a jogada final, ele acaba tomando a decisão errada. Tem que lembrar também que ele é um jogador novo, né? Ainda está naquele período ainda de maturação. Mas mesmo assim, não dá, né? Principalmente da parte defensiva. Tem que ter um pouco de cuidado até falar isso, né? Que é uma joia e tudo mais. Tá, como eu próprio falei, né? Tá em período de maturação, tá período de aprendizado. Mas defensivamente é uma negação. Ontem a gente. Vocês viram no jogo ontem o sufoco em relação à defesa, em relação ao Wesley. Alguns erros bestas que ele acaba cometendo. Na minha opinião, também o Varela, embora seja defensivamente o posto do Wesley. Mas ainda não é um lateral que a gente gosta, né? Como o próprio Rodinei, tinha aqueles problemas defensivos também, mas na frente conseguia resolver isso. Embora também aqui no Brasil o mercado de laterais esteja escasso, mas o Flamengo devia procurar outros rumos aí, outros caminhos para atrás de um lateral, até para a Copa América, agora que a gente vai precisar bastante, já que o Varela vai ser convocado, né, pela seleção do Uruguai. E a gente vai ficar com essa lacuna aí na lateral. O Mateuzinho tá indo pro Corinthians, né? Tudo indica. O próprio Marco Braz ontem falou que até o momento tava em questão de negociação, tanto o Mateuzinho como o próprio Thiago Maia, em relação ao Internacional. O Internacional aumentou a proposta, só que o Flamengo parece que tá cozinhando a questão da negociação. A gente não sabe o que, vai causar isso. Lembrando que o próprio Tite não quer contar mais com o jogador, já que ele quer dois jogadores de posição. Tem a questão do Igor Coronado também, que o Marco Braz falou que não tem nada, que não está em negociação, não foi procurado, não tem nada em relação ao Igor Coronado. A gente sabe que depois que saiu o Everton Ribeiro, o Flamengo não procurou nenhum substituto ainda. Tem essa lacuna, né? Precisa de um meia ali para substituir o Everton Ribeiro, ainda mais agora com a ida do De La Cruz e o Arrascaeta para a seleção uruguaia em relação à Copa América, né? A gente vai ficar com um desfalque muito grande. Tem o Vitor Hugo que entrou ontem, o próprio Tite pediu desculpa porque tinha jogado ele em outras posições que não era da sua característica. Ele pediu desculpa na coletiva, né? Pediu desculpas familiares do próprio Vitor Hugo.
por ter deslocado ele para outra função que não é a dele, e isso acabou prejudicando o rendimento do jogador. E ele colocou ontem na posição dele, até jogou bem, né? O Vitor Hugo ontem jogou bem, tá voltando aos pouquinhos ainda, depois que o Tite ajustou ele à posição de origem. Mas tem muita coisa para melhorar ainda, né? Tem também a questão do Cebolinha, que o Flamengo vai pagar um valor a mais por ter cumprido aquelas metas, né? De negociação. O Cebolinha chegou a 60 jogos com a camisa do Flamengo. E tinha lá no contrato, né, que previa um milhão de euros a mais para poder, quando o Flamengo atingisse essa marca, o Cebolinha, né, atingisse essa marca, o Flamengo tem que pagar esse valor. E já tá tudo ajustado, né, desde a contratação dele. E vamos ver como vai ficar a situação. Lembrando que o Eric Pulgar vai estar fora, né, da próxima partida diante do Bangu. Ontem ele entrou já no finalzinho do segundo tempo e levou o terceiro amarelo, né, falta dura dentro do jogador lá do Volta Redonda. E vai desfalcar a equipe dentro do Bangu. Lembrando que o jogo é quinta-feira, em Sergipe, tá certo? Esse jogo que o Flamengo fechou aí no Nordeste. E vai ser o jogo dentro do Bangu, né, lá em Sergipe. Vamos ter a estreia do Matias Vina. Lembrando que o Matias Vina estava tudo para estrear ontem dentro do Volta Redonda. Só que no último minuto ele foi tirado. Isso porque essa partida foi adiada dentro do Volta Redonda. Era a partida pela terceira rodada. Só que naquele tempo que o Flamengo contratou o Matias Vina, ainda não tinha sido regularizado no BID. Isso podia causar problema, né? O jurídico do Flamengo, para não ter dor de cabeça no futuro, preferiu não colocar o jogador para poder estrear, né, dentro do Volta Redonda. E ele vai estrear agora dentro do Bangu, tá bom? Se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, acesse, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, link na descrição, tá bom? Valeu.